circunferência, arcos e relações de medida. Então, qual a diferença entre circunferência e círculo? A diferença é bem simples. A circunferência, ela não tem essa área aqui de dentro. Seria um pneu, por exemplo. Já o círculo tem essa área aqui de dentro. Tem uma tampa de panela. Esses elementos vocês têm que saber. O que é corda? É a distância entre um ponto e outro na circunferência. Diâmetro é a maior corda. Ângulo central. Ângulo escrito é aquele ângulo que está na circunferência. Ó. Esse aqui é um ângulo escrito. O raio é a metade do diâmetro. Então, se você junta esse raio aqui ó, com esse, você tem outro diâmetro aqui. Ó. E arco é a distância entre um ponto a outro na circunferência, ó, que é arco. O comprimento da circunferência é o seguinte: você pega uma corda e rodeia um pneu. Quando você desamarra essa corda e estica, você tem um comprimento da circunferência. Como é que você calcula o comprimento da circunferência? Você calcula pela relação comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. E por que isso? Porque se a gente dividir o comprimento pelo diâmetro de qualquer circunferência, se eu dividir o comprimento pelo diâmetro de um pneu e dividir o comprimento pelo diâmetro de uma moeda, você vai encontrar o mesmo valor, que é 3,14. Esse valor é chamado de π, que é uma letra grega. Portanto, comprimento sobre diâmetro é igual a π. Então, o comprimento é diâmetro vezes π. O diâmetro não é o dobro do raio, então o comprimento de uma circunferência é 2 vezes o raio vezes o π. Propriedades importantes em uma circunferência, se dois arcos são iguais, ó, as cordas subtendidas por esses arcos também são a mesma. Essa aqui tem a mesma medida dessa, essa aqui tem a mesma medida dessa. Por quê? Porque esse arco é igual a esse. Está aqui a justificativa, tá? Em toda circunferência, se o diâmetro for perpendicular a uma corda, ele vai dividir essa corda aqui ó, em dois segmentos iguais. O que significa perpendicular? Perpendicular é que ele está bem em pezinho, não está torto. Tá certo? O que seria um triângulo inscrito? Triângulo inscrito é aquele triângulo que está dentro da circunferência, tá? Então ele é inscrito. O que seria um triângulo ou um polígono circunscrito? Aí seria o contrário, uma circunferência dentro do triângulo ou do polígono. Entenderam a diferença? O que é um polígono ou um triângulo inscrito numa circunferência? Está dentro da circunferência. O que seria um triângulo ou um polígono circunscrito? É o contrário, a circunferência está dentro do polígono ou do triângulo. Então é o seguinte, nesse caso aqui, ó, isso aqui é raio, isso aqui é raio. Então esse ângulo aqui é igual a esse. Por quê? Porque esse lado aqui é igual a esse, que é raio, né? Então temos y aqui, ó. Esse y aqui é igual a 2 vezes x, porque o ângulo interno é a soma dos ângulos externos. Desculpa, o ângulo externo é a soma dos ângulos internos que não estão perto dele, tá? Então, se aqui for 120, aqui é 60 e aqui é 60, tá? Muito bem. Temos aqui um triângulo inscrito em uma semicircunferência. Semicircunferência é porque a gente só conta só com a metade dela. Então, isso aqui ó, é 180 graus. Se esse ângulo aqui é metade desse, por quê? Porque o ângulo central, tá, é o dobro do ângulo inscrito. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui
é metade desse, tá? Ou seja, esse ângulo aqui, ó, metade desse. Então, se esse aqui é 180, aqui é 90. Então, aqui é um triângulo retângulo. Olha, essa relação de medida aqui é muito importante, ó. Se você multiplicar esse segmento por esse, vai dar o mesmo valor desse aqui multiplicado por esse. Tá? Tá aqui a justificativa. Você pega esses dois triângulos aqui, são semelhantes, ó. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Por quê? Porque eles estão desbocando no mesmo arco, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse. Por quê? Porque eles estão desbocando nesse mesmo arco aqui. Vocês estão vendo? Ó? E esse ângulo aqui são iguais, ó, porque são opostos pelo vértice. Então, o que que a gente pode dizer, ó? Começando com esse triângulo aqui, ó. Não, começa por isso aqui que é melhor. Ó, AB, ó, que é oposto a esse ângulo aqui, sobre BD, tá, ó, que é oposto a esse ângulo aqui, BD, né, ó, vai ser igual a... Eu comecei com esse aqui, né, ó. Então, ó, nesse outro triângulo eu tenho que começar com esse, tá? Então, quem é oposto a esse ângulo aqui? CP. Quem é oposto a esse ângulo aqui, ó, vermelhinho, ó? PB. Tá certo? É só para você fazer a proporção, você tem a ordem de começo com azul nesse e termino no vermelho nesse. Então, aqui eu começo no azul e termino no vermelho. Oposto ao ângulo, tá? O lado oposto ao ângulo. Muito bem, multiplicando em cruz tem isso aqui, ó. Tá? Essa justificativa de semelhança de triângulos vai servir também para outros casos, que é esse aqui, ó. Pelo mesmo motivo, tá? Esse segmento aqui, ó, vezes esse aqui todinho é igual a esse segmento aqui vezes esse aqui todinho, tá? E para finalizar, tá aqui a justificativa, ó, que se baseia em semelhança de triângulos, tá? Esse aqui é o quadrado, ó, é igual ao produto desse aqui por esse, tá?